No vídeo anterior, nós falamos sobre o aspecto da racionalidade do culto. Nós falamos sobre o culto inteligente. E dissemos que no próximo vídeo, este agora, nós falaríamos sobre a centralidade da palavra. E, de fato, este é um assunto de extrema importância. O que ocorre conosco, com uma certa frequência, é uma inversão de valores. A pompa artificial de uma cerimônia religiosa serve apenas para nos enganar, porque ela por si só nada tem a ver de relevante. Repare, ela por si só. Não estou dizendo que se nós tivermos recursos litúrgicos, esses recursos são irrelevantes ou que eles simplesmente possam ser desprezados, porque isso não tem nenhum sentido para nós. Se nós tivermos belos corais na igreja, se a congregação canta com alegria, canta de forma afinada, conhece bem o hino que está cantando, se nós tivermos bons pregadores que usem do discernimento, da sabedoria que Deus lhes tem dado para anunciar a palavra com fidelidade, intensidade e beleza, se nós tivermos um templo bem construído, com a bela acústica, com boas e confortáveis acomodações, essas coisas são todas muito boas. Isso não vai tornar por si só um culto mais agradável a Deus, mas tudo isso se constitui em elemento fundamental, o que sem dúvida torna o culto agradável a Deus dentro das ilustrações, dos exemplos que eu dei, seria uma pregação eficiente, bíblica, piedosa, sem dúvida. Mas voltemos. Eu falava que a pompa artificial de uma cerimônia religiosa serve apenas para nos enganar. Daí a expressão artificial. Deus não se fascina com nada disso. O que ele deseja de nós é obediência aos seus preceitos, inclusive na forma de adorá-lo. Na visão reformada, a palavra de Deus ocupa o lugar central do culto, visto que é por meio dela que Deus nos fala. Deus se dignou em revelar a si mesmo como palavra por meio da palavra. No princípio era o verbo, é o que diz João no primeiro verso de seu livro, do seu evangelho. O John Piper, com a costumeira eloquência dele, ele escreveu: no princípio não era música, nem um teatro. Deus identifica seu filho, que é Deus, com a palavra. Isso é tremendamente importante. Por isso, nós podemos fazer eco ao que Paulo escreveu quando diz que a pregação, a palavra, ela não deve ser rejeitada. Assim escreve o apóstolo aos Tessalonicenses: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Isso, profecias aqui significa a palavra. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. A palavra deve ser entendida como a palavra de Deus para nós. Recusá-la é o mesmo que rejeitar o Espírito, que é o autor desta palavra. Como diz Paulo, mais uma vez, aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, verso 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O mundo, por sua vez, deseja ansiosamente ouvir, porém não a palavra de Deus. É o que escreve João na primeira epístola, capítulo 4, verso 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Reparem, procede do mundo, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Há aqui uma ponte bastante confortável e fácil de ser atravessada. Como esses homens falam do mundo, eles procedem do mundo, o mundo os ouve, porque é a mensagem que eles desejam ouvir. No Salmo 73, de 4 a 10, nós lemos: para eles, ele está falando do ímpio que prospera, né? Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos
como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um calor, desculpe-me, como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Repare a analogia que estou fazendo com o texto de João. O ímpio, ele é arrogante, prepotente, parece que tudo dá certo na sua vida, tudo corre muito bem. Ele pode desdenhar de Deus, das coisas de Deus, da opressão. Então, eles acabam se tornando referências. E na parte do verso 9, lemos: contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Ou seja, eles se tornam o modelo e o padrão. Eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve. De fato, meus irmãos, há uma carência frenética por ouvir experiências daquilo que conduz a um sucesso fácil, ainda que não real e, portanto, não duradouro. E é preciso ler o Salmo 73, nesse particular, de um modo especial, do verso 1 ao verso 10. Perseverar no caminho sólido dos princípios da palavra pode se tornar muito difícil quando os resultados não são imediatamente perceptíveis. Sempre há a tentação, mesmo para os fiéis, de não perseverarem com firmeza na verdade reta. Por isso que é necessário provar o que está sendo proclamado, exercitar aquilo que eu chamo de ceticismo cristão, que não aceita tudo, contudo não rejeita a procura da verdade. Ou seja, é preciso ouvir com cautela, com discernimento, buscando sempre uma compreensão genuína do que está sendo dito à luz da palavra. É preciso ver se o conteúdo do ensinado, da pregação, se coaduna, ou seja, se harmoniza com a palavra de Deus. É o que diz João. Amados, não descrédito, não tenham fé, não descrédito a qualquer espírito, mas provai. É a ideia aqui de examinar, de provar o metal a fim de purificar, não é? Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Observe, nós queremos identificar o espírito da verdade. O provar os espíritos não é uma atitude de um ceticismo absoluto que duvida por duvidar de tudo. Não, nós duvidamos no sentido de examinar, porque nós queremos conhecer a verdade. Nós queremos distinguir, de fato, o espírito da verdade do espírito do erro. Distinguir uma coisa de outra. Nós lemos 1 João 4, de 1 a 6. A verdade, meus irmãos, ela não gera mentira. João, mais uma vez, é-nos oportuno aqui, quando ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 21. Mentira alguma jamais procede da verdade. Mentira alguma jamais procede da verdade.
O nosso desejo de servir a Deus não nos deve tornar presas fáceis de qualquer ensinamento ou doutrina. O exemplo dos bereanos, que eu sempre recorro, é-nos muito útil. Aqueles irmãos tinham recebido a palavra com avidez. Isto não os impediu de examinar as Escrituras. Aqui era uma possível armadilha, poderia ser uma armadilha, porque eles receberam com avidez. E você, quando tem avidez por algo, você perde o senso crítico. Mas essa avidez não os impediu, citando aqui o que registra Lucas, de examinarem as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, nós fomos separados por Deus para prestar-lhe culto, e por meio do culto a nossa santidade se aperfeiçoa, já que vivemos nesta tensão constante. Nós somos santos e pecadores. Santos porque fomos separados por Deus, e pecadores porque é a nossa realidade de não mais domínio do pecado, mas de luta contra o pecado. No culto, nós somos aperfeiçoados, sendo transformados cada vez mais na imagem de Cristo, que é o nosso modelo e meta. A igreja, por se distanciar da palavra, tem avaliado o culto, muitas vezes, pelo grau de entretenimento e prazer concedidos ao adorador. Em suma, e eu digo isso com pesar, muitas vezes nós queremos um bom espetáculo. A igreja parece convencida de que seu objetivo final é promover espetáculos e entreter as pessoas até a próxima reunião. E aqui nós cometemos um grave, uma terrível inversão de valores. Queremos ver para sentir. As imagens valem mais do que a palavra. Nós estamos voltando à nossa infância espiritual. Os nossos modelos deixaram de ser bíblicos para serem televisíveis. Ferguson, um autor contemporâneo, faz uma crítica pertinente. O evangelicalismo contemporâneo se deleita em colocar o foco na centralidade do que está acontecendo no espetáculo, do culto em lugar do que é ouvido no culto. A estética, seja artística ou musical, tem prioridade sobre a santidade. Cada vez mais se vê e menos se ouve. Há uma fartura sensorial e uma fome auditiva. O profissionalismo em liderar o culto tornou-se um substituto barato do acesso genuíno ao céu, ainda que vacilante. Drama e não pregação tornou-se o didaquê escolhido. Ele usa a palavra didaquê aqui, né, que é o sentido de ensino, né, de ensino. Então, drama e não pregação, tornou-se o ensino escolhido. A popularidade, digo eu, substitui a fidelidade. A ficção, ou fábula, ocupa o lugar da palavra profética. A pregação, se é que podemos chamar assim o que é feito, se propõe a distrair, aliviar as tensões e, algumas vezes, entreter a plateia ou mesmo comover, deixá-la sensibilizada. Quando o culto é praticado com estes subterfúgios, estamos usando o nome de Deus em vão, de forma vazia e pecaminosa. Quebramos, assim, o terceiro mandamento. Não podemos rejeitar o método de Deus impunemente. A loucura do método de Deus é o seu prazer. Como Paulo diz, 1 Coríntios 1, 21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura, né, que eu já comentei em outro vídeo, que é uma tradução possível ali, é a idiotice, imbecilidade da pregação. O que os coríntios chamavam de loucura e imbecilidade, Paulo diz que essa imbecilidade é o prazer de Deus.
salvar os que creem por meio da pregação. Onde a pregação bíblica se expande, a igreja se fortalece. Onde ela é minimizada ou substituída, a igreja retrocede em sua espiritualidade, perdendo sua dimensão de povo de Deus no mundo. Então, esses cultos onde a palavra de Deus é cada vez mais esquecida são, em geral, considerados uma bênção, que é uma expressão aprendida e repetida sem muita convicção do que significa isso. De fato, essa prática, se é que podemos chamar de litúrgica sensorial, ela excita e relaxa. A sensação é de grande conforto, assim como se você praticasse determinado esporte que envolvesse intensa motivação física e depois entrasse numa banheira de hidromassagem. Sem dúvida, em seguida você dormiria de forma intensa. É natural. Depois de grande tensão física na prática esportiva, descansou, você relaxou. Boa noite. Bons sonhos. Você não precisa pensar em mais nada. No entanto, o culto cristão envolve pensar, repensar a nossa vida, redirecionar as nossas atitudes, os nossos desejos, os nossos sonhos, o nosso modus operandi, a forma de fazer, de direcionar a nossa vida. E Deus nos fala, nos faz repensar a partir da palavra, porque a palavra nos consola, ela nos exorta, ela nos aconselha, ela nos disciplina, ela nos instrui. E é por meio da palavra que Deus nos fala. Por isso, a palavra deve ser o elemento central do culto e o elemento agregador de todo o culto e avaliador de tudo aquilo que fazemos no culto. Que Deus nos abençoe e nos faça pensar sobre isso e orar sobre isso. No próximo vídeo eu quero falar sobre culto e emoção. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.